a questão da idade, ou com relação ao peso, ou até mesmo o preço de uma determinada mercadoria. Então, basicamente, a gente vai verificar qual é o valor maior e qual é o valor menor, e a partir daí a gente faz uma subtração entre o maior e o menor. Bom, essa medida de dispersão, ela vai medir a dispersão total do conjunto de dados. Nesse caso da amplitude total, nós podemos estar fazendo o cálculo tanto para variáveis com dados agrupados ou sem agrupamento. Mas a grande questão do caso da amplitude total é que nós basicamente vamos analisar o começo ou o menor valor da série e o maior valor da série. Então vai dar um determinado valor, né, que aí depende de cada uma das séries, e que basicamente ele não verifica, por exemplo, os outros valores que estão envolvidos aí nessa série. Então, embora seja muito fácil encontrar, por exemplo, o caso dessa amplitude total, que é, basicamente, a gente vai fazer uma subtração entre o maior e o menor. Ok, muito fácil, muito simples de encontrar. Mas, embora essa facilidade, né, essa facilidade também que nós temos de encontrar esse valor não é tão usado. Mas por quê? Porque, basicamente, ele só olha o foco, o início e o fim da série. Não existe uma análise, por exemplo, dos elementos que se encontram, por exemplo, no meio dessa série. Tá bom? Vamos acompanhar um exemplo de como fica isso? Então, no caso do nosso exemplo número 1. As séries abaixo representam o histórico da temperatura de 3 regiões. Então, o X corresponde a uma região, o Y outra e o Z a outra. Nesse caso, nós temos 3 temperaturas para cada uma dessas regiões. O caso do X, nós temos temperatura 25, 25 e 25, a Y 23, 25 e 27, e a região Z, nós temos 5, 25 e 45. No primeiro momento, fazendo uma média, ou seja, encontrando a média aritmética para cada uma dessas regiões, no caso do X, Y e Z, nós podemos observar aí neste quadro que em todos os casos, ou seja, nessas 3 regiões, o valor final da média se deu 25. Então, no X, 25 mais 25 mais 25, dividido por 3, nós temos esse mesmo resultado. No caso da região Y, 23 mais 25 mais 27, por 3, 25. E o Z, 5 mais 25 mais 45, por 3 também, dá um valor de 25. Então, em todos esses casos, todas essas 3 regiões, a média aritmética é a mesma. Mas vamos verificar como é que vai ficar a questão da amplitude total? Olha só, lá no slide nós temos que no primeiro caso, ou seja, na região X, a amplitude vai ser 25 menos 25. É zero. Por quê? Se nós analisarmos, nós só tivemos valores de temperatura igual a 25. Então, quer dizer, não houve uma variação. Né? Todos os meses, por exemplo, nós temos a mesma temperatura, que é 25. No caso da região Y, nós tivemos 27, que seria a maior temperatura, e 23, a menor temperatura. Então, nós tivemos uma amplitude total de 4. Agora, observe que o Z é o mais interessante aí. Nós tivemos nessa região uma amplitude de 40, porque o valor, ou seja, a maior temperatura que nós tivemos foi 45 e a menor 5. E aí sim nós temos 0, 4 e 40 para cada uma dessas regiões. O que é mais importante observar, por exemplo, na região Z, teve um dia de calor que Deus o livre, porque 45 ninguém merece, né? Então nós tivemos aí de... Contra a amplitude total, não precisamos olhar a segunda coluna, na verdade a coluna das frequências. O que nos interessa são os valores observados, né? Na verdade, somente verificar o valor observado sem analisar se eles se repetem, na verdade, né? Só os valores da primeira coluna. Então, olha só como é calculado aí embaixo. A amplitude total, a gente pega o x máximo, né? Ou seja, o dado máximo, que é 5, e subtrai pelo x mínimo. E o x mínimo aí é o x1, né? Que é o 1, valor 1. Então, 5 menos 1, a gente tem a amplitude total deste exemplo, em relação a uma tabela, que é 4. Ok, pessoal? Então, lembrando, quanto maior a amplitude total, mais dispersos são os dados. Era aí no vídeo. Então, nesse caso, a amplitude total para dados agrupados com intervalos. Então, a fórmula usada para a identificação é semelhante à utilizada para dados não agrupados. Porém, identificaremos o maior e o menor valor em uma tabela de distribuição de frequência. E aí, pessoal, para isso,
como foi falado no slide anterior, a ideia é a mesma. Só que neste caso nós precisamos verificar a primeira classe e a última classe. A primeira classe, ela começa com 1.000 até 2.000. Então a gente começa a observar que nós temos uma amplitude de classe de 1.000 e 1.000. E que a última classe, ela varia de 5.000 até 6.000. Ou seja, para eu encontrar a amplitude total, neste caso aí, para dados agrupados com intervalos de classe, nós precisamos verificar qual é a última classe, o limite superior da última classe e o limite inferior. Então, o que acontece? Com os anteriores, a gente viu que a amplitude total, no caso, trabalhava com os valores extremos, né? Já olha só, a variância e o desvio padrão são medidas que levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo. No caso aí, pode ser temperatura, pode ser idade, peso, qualquer valor da variável de estudo. E não apenas os valores extremos, como a amplitude total. Então a gente verificou na amplitude total que o que interessava era verificar somente os valores extremos. Já na variância e no desvio padrão, a gente não está muito preocupado com esses valores extremos, mas com os dados mais internos, né? A gente vai analisar tudo, né, claro, mas no final o valor que vai resultar é para verificar, na verdade, onde os dados estão mais agrupados, tentando, né, verificar se os dados estão bem agrupados ou não, são homogêneos ou heterogêneos, né? Então é isso que vai dizer a ideia da variância e também do desvio padrão. Então vamos lá. Variância. A variância ela é denotada pelo símbolo S elevado à potência de 2, S ao quadrado. E ela é encontrada a partir dos desvios em torno da média aritmética. Dos desvios em torno da média aritmética. Sua forma é S ao quadrado, que é igual então ao somatório de todos os valores, que é o xi, né, menos a média, e isso, claro, a subtração do valor xi menos a média ao quadrado. Isso dividido, a somatória de todos esses valores, divididos por n. Então vocês vão ver que é bem simples, então, depois que aplicar um exemplo, ela é bem simples, então, para a gente entender. Na verdade, a equação pode parecer um pouquinho complicada, mas ela é bem simples. Vamos dar uma olhada na fórmula. Vai ser denotado pela letra S. Nesse caso, ficou fácil, olha só. O desvio padrão, basicamente, é a raiz quadrada da variância. Então, no primeiro momento, calculamos a variância e depois aplicamos a raiz quadrada em cima da variância. Consequentemente, obtemos aí o desvio padrão. Então, lá embaixo, só para reforçar a questão da fórmula, que o meu S vai ser igual a raiz quadrada de S2. Mas olha só quem é S2. Nós temos que o S2, justamente vamos voltar, o somatório de todas as idades, nós chegamos ao resultado de 224. Se a gente precisa, para encontrar tanto a variância e, consequentemente, a média, o desvio padrão, perdão, a gente precisa encontrar a média, não é isso? Como a gente verificou na fórmula. Então, o primeiro momento, o que a gente vai fazer é encontrar a média. Então, a gente verificou que a soma de todas as idades que estão aí presentes encontra-se o valor de 224, vamos dividir por 10, que é a quantidade de idades que existem. Então, nós vamos chegar no resultado de 22,4. No segundo momento, vamos começar a encontrar todas aquelas informações que a gente precisa aplicar lá na fórmula. Vamos encontrar? Vamos dar uma olhada de novo no slide? Olha só, então nessa terceira coluna nós temos fazendo xi, ou seja, de cada uma dessas idades, diminuindo da média. Que a média, conforme está lá embaixo, olha, a média é 22,4. Então, por exemplo, o 20 menos o 22,4 vai dar um valor de menos 2,4. Então, para todos esses casos, para todas essas idades, basicamente, nós temos essa coluna. Essa coluna foi preenchida aplicando o xi, que é cada um desses valores, menos a média aritmética. Ótimo. Depois, a última coluna, basicamente, é a coluna anterior, que é a terceira coluna, sendo que é elevado ao quadrado. Então, nós fizemos aí, olha, o menos 2,4 ao quadrado equivale a 5,76. Virou positivo, menos com menos, multiplicado vai virar mais. Né? Então, nós temos aí no final, olha, todo o somatório. Então, nós fizemos para cada uma das idades existentes, elevado ao quadrado, e no final fizemos o somatório, que vai dar um valor de 180,4. Mas por que nós fizemos isso? Porque nós vamos precisar aplicar lá na tabela, na fórmula, perdão, da variância e, consequentemente,